Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa. Um espaço criado para a gente conversar, debater e aprender sobre educação parental. Eu estou aqui com o Fábio Benites. Tudo bem, Fábio? Oi, Vivi. Oi, pessoal. Hoje a gente fala mais uma vez sobre conteúdos envolvendo letramento digital, internet, telas, né? É um assunto muito batido, né? A gente fala bastante sobre ele, só que hoje a gente vai dar um olhar diferente. Exatamente. Vamos falar e pegar o gancho, né, um pouquinho do livro O Cérebro no Mundo Digital. Fábio, eu queria começar já com uma pergunta instigante, que eu acho que é pertinente para pais, educadores, para todo mundo, né, da comunidade escolar. É possível ensinar uma criança a usar a tecnologia sem demonizar a tecnologia? Legal, boa pergunta, um bom início. Sim. Então, o livro da Michelle, né, ele fala, é o cérebro no mundo digital, porque ela trata, né, do cotidiano, né, do dia a dia de um jovem, de jovens, né, que naturalmente usam telas. Sim. Obviamente a tela mais comum, né, que está sempre do nosso lado é o celular, então acaba a gente olhando um pouco mais cuidadoso para ele, mas assim, a gente já tem os tablets aí, sei lá, 15 anos, né, a gente já olhou para o tablet como futuro, né, substituto do livro, né, o Kindle, enfim, né, as televisões também, mas acho que um pouco mais focado no celular e tablet, pela questão da leitura. E, de certa forma, os educadores, né, demonizam a questão das telas, vamos dizer assim, né, demonstram uma preocupação muito grande sobre como pode ser nocivo para a educação. Eu compactuo com essa preocupação. Mas eu acho que um erro que a gente não deve cometer é que as telas fazem parte do dia a dia, do nosso dia a dia. Sim. Né? E fazem parte do dia a dia dos jovens também. Então a gente não pode tratar também do celular, o celular foi proibido na escola. Mas foi proibido da escola. Quando eles saem da escola, a primeira coisa é pegar o celular e ver tudo e tal, não sei. E aí não adianta tirar da sala de aula, porque ali tem uma situação em que é mais fácil controlar, né? Proibir e tal, os alunos são mais vigiados, e chegar em casa e passar a tarde toda no celular de forma infrutífera. E isso acontece em muitas casas. Né? Então a gente não pode simplesmente, as telas não servem. Não, as telas fazem parte. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa educar os nossos filhos e filhas para saber usar as telas, né, da melhor forma possível. Né? Com equilíbrio, com moderação, mas também aprendendo através de telas, porque é possível, né? Tem vantagens das telas em relação aos livros, né? Pelo próprio equipamento do jeito que ele apresenta características diferentes dos livros convencionais e a gente precisa falar sobre isso. Sim, lidando ali, né, com uma criança, até mesmo na escola ou fora da escola, a gente consegue perceber nisso, né? Hoje em dia, uma criança ela precisa conviver com a tecnologia, né, desde cedo, afinal de contas faz parte do mundo dela, né? E o papel dos pais, né, é imprescindível. E você é pai de 3, né? Sim. E 3 em diferentes faixas etárias, né? Por mais que Gabriel e Bia estejam ali próximos, mas ainda assim tem interesses completamente diferentes quando a gente fala de telas. Para você, né, as crianças em idades diferentes, elas deveriam ter a mesma relação com as telas ou a relação é diferente? A relação é diferente, né? Eu vou falar um pouquinho aqui também até sobre IA, né? Que é, enfim, técnicas e tecnologias novas. Sim. A gente precisa falar sobre isso, né? Sobre educação digital com o uso da IA, né? E o empoderamento do nosso filho, nossa filha, ao longo do tempo, sobre tempo de uso e acesso também, né? A gente fez um podcast aqui que a gente falou sobre, né, controles parentais no TikTok, no Instagram, né? Então a gente precisa, né, olhar para isso também, né? Então esse empoderamento, essa liberdade, ela vai sendo conquistada, ela precisa ser conquistada pelos nossos filhos e filhas ao longo do tempo. Sim. Então, eu tenho um de 18, outro de 14, outro de 3, né? Então, vai fazer 4, né? Então, assim, o de 18, ele é mais velho, mas não é porque tem 18 anos, ainda mora comigo, então ainda está sob minha tutela, né? Sim. Não é porque tem 17, 18 anos que pode fazer qualquer coisa. Né? Precisa conquistar essa liberdade.
né? E ele já tem um nível de maturidade, né? Ele viveu livros em papel. Ele leu livros, né, em papel convencional, né? Livros de literatura, não só livros escolares, né? No momento ele está até lendo pouco, né? Mas ele experimentou isso, né? Ele usa mais até o celular, ele usa pouquíssimo rede social, mas usa mais celular para joguinhos, né? De uma forma geral, né? Assim, até o livro, né, A Geração Ansiosa fala sobre isso, né? Sobre como os meninos usam mais para jogos e as meninas mais para as redes sociais, né? É verdade. Não é uma questão sexista, é só uma questão de estatística. Sim, são dados. Ele usa mais para jogos. Quando é que pode? Final de semana, meio de semana. Não pode, tem que estudar, enfim. Televisão pode, também a gente não vai tirar todas as telas, não. A de 14, ela já fica mais tempo no celular, ela já tem mais aversão à leitura convencional, então a gente tem uma disputa em casa sobre isso, né? Sobre essa limitação. A limitação não é fã de redes sociais, o que pra gente é uma vantagem. Já falamos sobre isso aqui, né? De que o acesso à tela que é mais nocivo para a vida do adolescente é o acesso precoce às redes sociais. Ela fica muito tempo no YouTube acessando bobagem, né? Mas bobagem infantil, né? Até um pouco mais infantil, até para a idade dela. E isso, das dores que a gente pode escolher, é a mais tranquila. É a menor, exatamente. É melhor do que ficar na rede social o tempo todo acessando aqueles conteúdos que são mega influenciáveis. Então ela se distrai com a rede social, não é com o YouTube, com os shorts. Sim. Então não é saudável, né, o tempo todo. Eu particularmente até acho que ela usa demais, acho que a gente deveria limitar um pouco mais isso. Mas estuda no papel convencional, então assim, tem acesso ao duplo letramento. Sim. Tá? E a menor não acessa celular, não tem celular próprio, né? E vê muito YouTube também na televisão, né? Enfim, na Smart TV, né? E desenho animado, enfim, é algo que a adverte, sim. E aí também vamos até um pouco na contramão do que a gente vê muito. Não pode acessar, não pode ver desenho animado e tal. Brinquedos convencionais né, offline são importantes, é importante ter equilíbrio nisso, mas um pouco de televisão não vai matar ninguém, né? O importante é sempre o quê? Verificar como é que é a resposta que eles dão. Então, respondendo a sua pergunta, né? Idades diferentes, maturidades diferentes, não só pela idade, mas pelo comportamento, tem liberdades e acessos diferentes. E é dever do pai e da mãe observar isso, analisar isso, tomar decisão sobre isso e acessar as ferramentas que precisam. Precisa de um controle parental no Instagram e limitar em meia hora o uso do seu filho ao Instagram naquele dia? Você tem que fazer. Você não pode deixar de fazer, porque os problemas não vão simplesmente sumir. A gente precisa saber gerenciá-los. É verdade. Olha, a gente nem chegou na fase da dica e já recebemos aí 2 dicas valiosas. Eu fico muito impactada, né, com esse acesso fácil, né? Nós somos de uma geração mais antiga, né, Fábio? Aqui é 40 mais. Então, o impacto, né, que essa urgência, essa pressa das telas causa, né? Mas você usou um termo que eu queria que você aprofundasse um pouco mais, que é o duplo letramento, né? Tem diferença do letramento digital para o convencional. Fala um pouquinho sobre isso para todo mundo estar no mesmo alinhado, todo mundo está alinhado. Legal. Então, a autora, ela até me surpreendeu com esse termo, tá? E me surpreendeu com essa abordagem, né? Então, ela não traz uma leitura de mundo e de educação, né, em 2026, de que, olha, as telas, os tablets são muito, né, são mais vantajosos que os livros convencionais, porque você consegue acessar multimídia, né, texto, vídeo, meme, enfim, né, interagir, porque você consegue acessar rapidamente vários conteúdos, porque você tem uma versão resumida, pragmática de conteúdos, de informação. Então, isso tudo facilita você pegar mais informação no mesmo tempo. Sim. Então, quando você leu assim, cérebro no digital, então assim, vai vender
o tablet como um futuro, tal, enfim, né? E ela também não faz uma crítica vazia de que, poxa, o livro convencional ele é imprescindível porque ele traz uma leitura mais tranquila, mais profunda, e é importante desenvolver a paciência. Quando você acessa pelas telas, é tudo muito mais rápido, isso traz ansiedade, isso traz, né, hiperpensamento. Então, no livro você, né, tem mais paz, você mastiga mais as informações, enfim, você, né, tem mais, né, solitude acessando aquele texto, aquela informação, tem mais profundidade. Ela diz que o duplo tratamento é importante, ou seja, né, acessar tanto as telas com viés educativo, como acessar o livro convencional também com viés educativo, são importantes. Mas a gente está no século XXI e daqui para frente é cada vez mais tela e cada vez as coisas são mais aceleradas. Sim, mas a gente não pode perder o que o livro convencional profundo traz de paz, de reflexão, aquela velocidade, né, aquele mastigar daquelas informações também é importante, né? Então você tem que saber ler em telas, letramento, né, digital, e você tem que saber ler de forma convencional o letramento convencional, assim, acessar todo tipo de mídia e saber acessar todo tipo de mídia e entender o impacto que aquilo tem em cima de você, né? Então isso é o que ela prega como, né, uma educação híbrida, a gente pode falar assim, né? Sim. Atualmente, que seria o ideal. E ela me convenceu. Bacana. Faz sentido, né? Quando a gente para pensar sobre ficar só na tela ou ficar só no convencional, faz sentido, né? A tecnologia hoje não vai fazer parte do futuro dele, já está fazendo parte do presente, né? E é uma coisa que não volta atrás, né? Mas você também, quando estava falando dos seus filhos, você falou, né, sobre tempos diferentes, você falou que a Belinha, ela assiste no YouTube, né? Então, hoje, né, a gente vive essa época, né, em que as pessoas estão acostumadas a receber informações muito rápidas, seja pelo YouTube, seja pelas redes sociais, de todas as formas, né? O que nós perdemos quando não conseguimos mais parar para ler, como você falou, com profundidade, né? Ou até mesmo pensar com calma. E eu queria abrir um parêntese, você sempre fala uma coisa que pensar dói. E eu levo isso comigo, porque realmente, eu hoje vindo para casa, estava conversando com o motorista de Uber e eu falei isso para ele, pensar dói. Eu falei, meu Deus, tô aprendendo. Então, o que a gente perde, né, com esse acúmulo, né, de telas, quando a gente não consegue mais parar para ler ou pensar com calma? Os livros convencionais, no papel, enfim, eles trazem, né, uma velocidade de informação menor, né, do que um celular, do que um tablet. Então, mas, por outro lado, eles, e com isso, esse comportamento de ler dessa forma, né, mas te traz uma paz, te traz uma reflexão mais ponderada, mais equilibrada, com mais tempo, você se dedica mais tempo a uma determinada história, né, a um determinado pensamento, né? As coisas não são tão pragmáticas. E você, né, ler um livro, e eu tenho muito esse hábito, né, porque eu sou muito distraído, então eu leio e às vezes eu me perco no pensamento, eu preciso voltar e continuar lendo, e às vezes eu leio alguma coisa, e nesse livro aconteceu isso, eu li uma parte assim, nossa, que legal, isso aqui dá um insight, dá uma ideia, e você fecha o livro, começa a pensar sobre aquilo, né, e os insights saem assim. Sim. Então, se a gente desperdiça essa oportunidade que os livros convencionais trazem pra gente, a gente está tirando do nosso jovem a capacidade criativa. Só para citar, né, uma questão, né? Sim. Então a gente está falando de quando você, né, trabalha ali um livro, quando você vai ler um livro da Isabel Allende, em que ela detalha cada parte daquele quadro, daquela sala, daquela roupa, né? Então assim, você vai com paciência visualizando aquilo, né? Então assim, é uma terapia que te traz paz, te traz criatividade, pensamentos de uma forma geral. Então isso é rico, isso é recurso. Sim. Isso é educação.
Então, quando você lê e tem uma forma de pensar e tratar aquela informação, você está trabalhando o seu cérebro para amadurecer determinados recursos. Né? Então, é importante. Proporcionar isso para as crianças. A autora defende muito, né? E particularmente acho que foi uma coisa que até eu errei, tá? Eu li pouco com os meus filhos quando eles eram pequenos, né? É uma coisa que eu me arrependo. E já vou acertar com a Isabela a partir de agora. Né? Então ela super defende né, que a gente leia junto com os nossos filhos, para os nossos filhos pequenos. Né? Antes de dormir, por exemplo, ler uma historinha. Conversar com eles sobre aquela historinha. Então isso tudo vai estreitando laços, né? Criando uma visão comum de mundo, criando valores comuns. Né? Você vai dividindo o universo com o seu filho. Então é riquíssimo em vários aspectos. Né? Sim. É riquíssimo em vários aspectos. E isso é possível, né, com uma história, né, convencional. Não. Uma outra coisa que o livro... muitos livros, né, físicos não traem a ilustração. Então, quando você não tem ilustração, você tem que imaginar aquilo. Trabalha a imaginação. Né? Enquanto que nas telas, e aí a gente vai falar a parte boa das telas também, né? Sim. As coisas são muito mais mastigadas, muito mais rápidas, né? Muito mais efêmeras. Então, isso é um outro tipo de exercício para o seu cérebro, que também é importante. Muito. Que também é legal a gente falar sobre isso, tratar aquilo, tá? Mas não pode ser só isso. Se a gente ficar só em um tipo de mídia, a gente desperdiça, né, a possibilidade de um desenvolvimento mental completo ou mais extenso. Perfeito. Aproveitando que você está falando de leitura, quero te fazer uma pergunta um pouco polêmica, porque existe, né, polos que defendem opiniões diferentes. A tecnologia pode estar atrapalhando a leitura ou também pode ajudar a formar novos leitores? Então, as duas coisas, né? Quando você tem equilíbrio, você consegue as duas coisas. Atrapalha o leitor quando a gente não convida, e aí o convidar é o convidar, é o incentivar, mas é também o obrigar. Né? Então, assim, né, a criança ela não tem autonomia para escolher o que ela vai fazer, né? O que ela vai estudar, o que ela não vai estudar, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. Faz parte do adulto, né, que é o responsável, seja o professor, seja o pai ou a mãe, né, também colocar limites e falar assim, não, isso aqui é uma atitude, é uma atividade obrigatória, e ler é uma atividade obrigatória. Então, quando a gente oferece a leitura, ou melhor, quando a gente só oferece informações curtas, rápidas, que são tradicionais dos celulares e dos tablets, sim, a gente mostra para a criança, para o adolescente, que o universo de aquisição de informação é somente daquela forma. E quando ele fica, né, unidirecional, no sentido de aprender só daquele jeito, ele fica preguiçoso para acessar de outra forma. Ou preconceituoso. Tá? E isso, obviamente, vai dificultar a formação do leitor. Então, quando a criança só acessa tela, de fato, né, há uma grande chance dela criar aversão aos livros convencionais. Sim. E aí a gente não faz o duplo letramento. Sim. A gente faz o uniletramento. A gente, né, faz ou nem isso, né, porque se não aprender a ler também, né, acessar a informação, sim, e pegar a informação na tela, é só distração. Né? Ele não vai conseguir pegar a informação e adicionar como uma ferramenta pessoal, o que acaba sendo, né, um erro. Um erro. Mas assim, os tablets também, Kindle da vida, enfim, e acesso a acervos digitais de livros, né, diversificam a leitura. Essa é uma vantagem financeira, por exemplo. Né? Então, o adolescente, quando tem acesso a acervos digitais, ele consegue escolher o que vai ler. Né? Então, é uma das vantagens que o tablet traz. Sim, eu confesso a você que passamos, né, pela Covid-19 e na Covid eu aprendi a ler digitalmente, né, porque
livrarias fechadas, e eu passei a consumir muito na Amazon, e tava lá, exatamente o que você falou agora, o digital mais barato que o físico. Então eu comecei a consumir pelo Kindle, né? E eu tive uma grande dificuldade. Até eu conseguir adaptar os meus olhos para aquela leitura digital, que é completamente diferente da convencional, para mim foi um drama. Foi literalmente um drama. Eu lembro que eu cheguei a chorar de verdade, lágrimas escorreram dos meus olhos, porque eu estava com o livro digital, não era físico. E eu não sei você, mas eu tenho para mim que o livro físico, a gente sente o cheiro. Eu acho que isso é uma outra coisa também, a experiência da leitura, né? Mas a digital traz uma outra experiência, né? Um outro tipo de experiência, tão valiosa quanto, né? Mas falando ainda sobre essa questão, né, das telas, do duplo letramento, tem crianças que elas não sabem se divertir, infelizmente, né, sem as telas. E aí, ou então elas ficam ociosas, né, tediosas, sem a tela nas mãos. O que você pode falar para a gente a respeito disso, né? O que acontece quando a criança se acostuma a nunca ficar entediada? Mais uma vez a gente vive, né, uma sociedade diferente dos nossos pais. Sim. A gente tem essa brincadeira, né? Acho que todo mundo faz assim. Cara, como é que eu era com criança, sem tablet, sem celular? Como é que eu ficava num restaurante? Sim. Sentado? O que eu fazia, né? Cara, é uma provocação cômica relevante, né? Enfim, muito relevante, né? Muito pertinente. Mas assim, mais uma vez o quê? Equilíbrio. A minha de 3 anos, um exemplo agora, aconteceu ontem. Ontem a gente fomos almoçar e no restaurante que a gente almoçou tinha um parquinho. A Isabela ficou no parquinho o tempo todo. Em nenhum momento ela falou assim, não, deixa eu ver o desenho, não quero ficar no parquinho. Quando a criança pequena, principalmente a pequena, né, não quer brincar num parquinho, quer ficar sentada num celular, aí a gente se preocupa. Né? Enquanto ela tiver um equilíbrio, né, em que a oportunidade de uma brincadeira física num parquinho, com outros amiguinhos, com uma tia pintando, que seja, for ativo, for relevante, for convidativo para ela, a gente fica mais tranquilo. Acho que a gente não está dando telas demais. Mas quando ela não quer fazer nada disso, é muito introspectiva e quer só ficar na tela, aí a gente se preocupa e a gente começa a colocar mais limites, que não vai ter a tela, vai ter o parquinho, vai ter não sei o quê, e aí tem um desmame, alguma coisa assim, que vai exigir atenção, e nesse momento, pais e mães não podem ter preguiça de comprar essa briga. Sim. Né? Tem que comprar essa briga. Né? Mas de uma forma geral, por exemplo, ontem mesmo no restaurante, o parquinho estava cheio, e eu não vi nenhuma criança no celular, né? Porque tinha a oportunidade de brincar. Agora você vai num restaurante que não tem esse recurso, está numa situação em que não tem esse recurso, né? Deixar alguns minutos, né, a criança no celular, vendo desenho, né, vendo algo alinhado com a idade dela, que seja lúdico, que seja divertido, também não é nenhuma questão, ela está acessando conteúdos, né? Eu falo isso bastante aqui também, né, para adultos, o quanto que hoje séries, né, elas são enriquecedoras, né? Sim. Eu particularmente desde sempre tive bastante críticas às novelas. Quem é fã de novela aí, de repente, não vai ficar chateado comigo, né? Mas é porque eu sempre achei as novelas, assim, cara, tudo muito clichê, um texto muito clichê, as histórias sempre iguais, né? Enfim, né? Aquela coisa que você passa o tempo ali e no final você termina do jeito que você entrou. Né? Só que com menos tempo de vida, né? Você investiu 6 meses, 1 hora por dia naquele negócio ali, né? Enquanto que hoje você tem filmes e séries com conteúdos muito bacanas. Eu, particularmente, como escritor, eu vejo muita série e filmes também, né? Porque sempre me alimenta de alguma narrativa possível, de algum contexto que eu possa usar e de coisas que eu uso para ensinar.
né, os meus filhos, enfim, eu coloco nas minhas obras. Então, desenho, desenho animado, né, é uma mídia diferente, mas de certa forma, né, o gibi que você tinha, só que digitalizado e animado. Assim como a questão da leitura do livro convencional e tablet, né, o desenho animado ele é mais mastigado, então exige menos concentração, menos paciência, menos atenção, menos pensamento, mas ele te traz informação rápida também. Enquanto que se você pegar, né, um gibi, concentração, leitura, capacidade de interpretação, são outras habilidades. As duas são importantes. Eu lembro que você falou ainda há pouco, né, e sobre o letramento, né? E agora você mencionou as crianças no parquinho e o celular ali com o YouTube, você não vê problema nenhum. Existem formas, né, da gente aprender pelo YouTube, como agora você colocou, ou melhor, por vídeo, como agora você colocou, né, as séries. Eu lembro que alguns episódios atrás você falou de uma série The Pitt. Eu assisti. Eu não assisti toda, mas eu assisti algumas tomadas e assisti um episódio. É de uma riqueza mesmo, de você parar, no caso de The Pitt, que fala, né, sobre o hospital e tudo mais, de você parar e você ficar assim, meu Deus, espera aí, deixa eu refletir. Isso me leva a uma profundidade maior, né? Aquele pensamento, faz com que a gente pense, né? Existem muitos bons filmes e séries, né, que fazem a gente refletir, né? Como você colocou agora, como autor de livros, é importante a gente trabalhar a criatividade, né? E eu lembro que na nossa infância, né, existiam vários desenhos animados, gibis, revistas, hoje em dia ainda existem, com um recurso a mais que é a tecnologia, que não impedem a criança ou o adolescente de imaginar, né? E pelo menos eu tenho visto, né, uma dificuldade nas crianças de imaginarem, né? Mas, claro, eu estou falando de um recorte isolado, não sequer retrata um dado, né? Mas existe a importância, né? Você falou agora sobre ler histórias. Existe uma importância nisso, né? A importância de uma criança ouvir história ou ter contato com o livro, mesmo vivendo em um ambiente completamente digital. É isso que você quis dizer? A importância do livro, mesmo na era digital? Não, sem dúvida, porque é uma velocidade de informação, um tipo de acesso que vai exigir uma parte do seu cérebro, uma parte do seu comportamento. E o livro convencional exige outras formas. E o que você acha, assim, qual é a importância, né, da criança ouvir essas histórias? Então, quando a gente fala de um livro convencional, né, uma mãe lendo, um pai lendo para um filho, por exemplo, para uma filha, ele é importante porque a velocidade que é colocado é uma coisa, e quando ele é também mentorado, sim. Então, quando tem algum adulto, ou melhor, né, quando tem alguém que tem mais informação, mais conhecimento de vida, o livro fala muito em conhecimento de fundo, né? Que é o que eu gosto de chamar de background, né? Assim, tipo, caraca, você tem aqueles recursos em cima daquele contexto, daquele conteúdo. Você, fazendo da maneira correta, você garante que a outra pessoa, né, a pessoa que está aprendendo, né, vai aprender mais facilmente. Me surgiu aqui agora uma outra situação, olha, de conteúdo digital, né? E o quanto é importante, né, para pais e mães entenderem e estudarem educação. A minha mais nova, a Isabela, né, estava com o celular, estava viajando, né, e aí ela acessou um joguinho de celular, que era aquele joguinho de esvaziar uma garrafa e encher a outra com líquidos diferentes. Eu já joguei. Todo mundo já viu, né? Então são várias garrafas de líquidos de cores diferentes, né? E você tem que, e o desafio é ir passando o líquido de uma garrafa para outra até ficar todas com uma cor somente. Isso, né? E aí, quando eu olhei, a Isabela estava mexendo naquilo e já tinha entendido o mecanismo. Eu já estava jogando sozinha, né? E aí, olhando ela jogar aquilo, né? E ela, pô, papai, me ajuda. Tá. Aí eu, tá, tudo bem, agora
Qual é o líquido que está embaixo? Qual é o líquido que está em cima que você consegue acessar? Né? Eu ia dando dicas e ela ia identificando, né, e entendendo os padrões. E aí, quando ela entendia um padrão, eu já não explicava o padrão. Ó, lembra daquilo e tal. E ela ia fazendo. Daqui eu deu meia hora, eu vi a minha esposa e a minha do meio brincando com a Isabela sobre isso, só que ela está dizendo, não, agora clica no vermelho, agora clica no azul, agora clica no cinza. Elas estavam dando as respostas prontas para ela. E aí eu falei, cara, vocês não estão desenvolvendo o raciocínio dela, porque ela só está repetindo o que vocês estão mandando. Ela já entende, se você fizer a pergunta provocativa, ela já vai entender a pergunta, transformar a pergunta num olhar do contexto do jogo, raciocinar e decidir a ação. Então, essa é uma distância que você tem, uma ferramenta digital que você pode ensinar a pensar ou você pode só entreter ela reproduzindo ações. Né? Uma ferramenta digital que é um jogo, que é possível, quer dizer, letrar, aprender, ensinar a pensar. Quando você tem, né, o viés de educação, né? Quando você tem o olhar de educador. E esse olhar de educação se aprende. Aí eu mostrei para minha esposa e para minha filha. Elas, caramba, ela já sabe fazer isso. Tá, então, esse é o caminho. Elas aprenderam que pode usar aquele jogo, né, para uma aprendizagem, para um letramento. Eu lembro você falando agora, a gente faz associações, né? Eu lembro você falando agora sobre ensinar a Isabela, né? O joguinho das cores. Eu lembro de você falando sobre atravessar a rua. Atravessar a rua é um conceito que tem que ser ensinado, senão a criança vai desembestar, vai correr e pode ser atropelada. Mas ensinar a olhar para os lados, né? É de senso comum, a escola fala sobre isso, a casa fala sobre isso, é o mesmo discurso. É a mesma coisa com a tecnologia, pelo que eu estou entendendo, pelo que você está falando, né? É ensinar, não é dar todas as respostas, né? Eu lembro que alguns episódios atrás a gente até falou sobre pais tomarem a frente dos filhos para tomar as decisões de um conflito. E aí você falou, não, conflito de uma criança de 7 anos com outra criança de 7 anos é um conflito que ela pode resolver, não precisa de um adulto de 27, 37 para resolver. A de 7 consegue, né? Então, é mais ou menos isso, né? É ensinar o caminho das pedras e deixar que ela tenha as decisões, o aprendizado na prática, né? Sim, até porque também é senso comum e todo mundo, né, confirma isso, né? Que aquilo que a gente aprende por conta própria, a gente não esquece, enfim. Então, quando alguém nos ensina alguma coisa que é momentâneo, a gente pode aprender também momentaneamente e descartar aquilo. Agora, quando a gente aprende por conta própria, é algo que é mais fácil internalizar. E a educação só é o que fica. Não é o que provisoriamente você usa para resolver problemas. Sim. É aquilo que fica para você resolver os próximos problemas que exigem aquela mesma ferramenta, aquele mesmo pensamento. Perfeito. E Fábio, falando de tecnologia e tudo mais, que é o nosso tema hoje, como é que a escola e a família podem trabalhar juntas para formar estudantes capazes de lidar com tanta informação? Essa é uma questão importante, né? Uhum. Assim, de uma forma geral, a gente tem os controles parentais que permitem e devem ser usados para controlar excesso de uso, né, principalmente em rede social. Tá? Celulares que também controlam o uso do tempo de internet, e aí isso também é importante. Então, a rede social é o que a gente deve estar mais preocupado, mas também o acesso de YouTube e, enfim, outras coisas também merece cuidado. Né? Então, essa é uma questão. Tá? Uma outra dica que eu vou dar em relação a isso é um pouco mais difícil, né? Que a gente está sempre conversando com os nossos filhos e filhas sobre o que eles estão acessando, né? E passar uma orientação. Né? Então, o meu mais velho vai fazer Enem. Então, ele está estudando agora para o Enem. O Enem tem uma matriz, então eu orientei ele e falei assim, não, cara, procura estudar esses conteúdos aqui, fora o que a escola já proporciona, que vai te ajudar. Praticar a redação. Isso vai te ajudar. Né? A do meio, poxa, gosta mais de arte. Então, tudo bem. Procura estudar um pouco mais isso, pegar mais essa informação. Porque quando você direciona para coisas que eles têm interesse,
eles passam menos tempo vendo simplesmente bobagens que só distraem. Sim. Né? Então, o maior risco de todos, quando a gente fala de celular, tela, né, é a gente acessar conteúdos que geram influências ruins, que é o caso das redes sociais. Talvez a segunda maior preocupação seja ficar somente se distraindo, né? Acessando coisas que só distraem, que não acrescentam. Né? Quando a gente está acessando conteúdos que constroem, a gente fica mais tranquilo. Isso é uma responsabilidade dos pais, né? Eu lembro, eu não vou conseguir te dizer agora o tipo de aplicativo, o que foi, mas eu estava com uma amiga minha, a gente estava até na igreja, né? E o filho dela é menor de idade. E a gente aqui conversando, ela olhou pro lado assim, ela viu que ele estava totalmente virado para a tela e mexendo. Ela puxou o celular, fez alguma coisa, botou o celular no bolso. Aí eu estranhei aquilo. Aí ela, olha ele lá. Aí ele tava assim, ó, procurando. Aí eu assim, o que você fez? Ela, bloqueei o telefone dele. Ele tá há muito tempo no celular já. Eu falei, e pode isso? Aí ela, claro que eu posso, como eu tenho o acesso. Falei, gente, então assim, não é uma questão de deixar a água rolar. E eu lembro que você já falou sobre isso também, deixar a água rolar. Aí quando tá lá na ponta, ver que é um problema e querer matar o dragão ali, quando na verdade o problema tá do outro lado, que foi quando começou, né? E eu fiquei assim, ai, que moderno. Aí ela, Vivi, tem que acompanhar, porque senão você fica parada. E acabou o problema, o filho dela largou o celular e foi jogar bola. Então, assim, é realmente uma questão mesmo dos pais, né? A escola já tem a questão da proibição do celular, mas os pais, os essa pais questão... são os primeiros responsáveis, né? Não tem jeito. Tem que ser a figura do não. Sim. Tem que ser a figura da autoridade. E você faz por amor, né? Então ela fez isso porque ela se preocupa. Sim, total. Ele pode ficar chateado com ela, faz parte, é a vida. É verdade. Você tá com a caneta na mão? Eu estou. Eu tô aqui anotando várias coisas hoje já, mas temos a hora da dica, que é muito importante. Para terminar, Fábio, se você pudesse deixar uma orientação para os pais e educadores sobre crianças e tecnologia, qual seria a dica de ouro? Então, em relação ao livro da Michelle que a gente está falando hoje aqui, né? Realmente o que eu mais achei interessante foi ela ter colocado a importância do duplo letramento. Então a importância de tem que ter a leitura convencional extensa. Quando eu digo extensa, proporcional, né? Então assim, você vai botar uma criança que acabou de começar a ler, sim, com um livro de 500 páginas, né? Mas é legal ela chegar no livro de 500 páginas. Acho que com 15 anos ela tem que chegar no livro de 500 páginas, né? De comprar a ideia do livro, não quero ler esse livro todo. Entendeu? E, se possível, dentro do que ela gosta, né? O tipo de literatura que ela gosta, mas tem que se comprometer com aquela história, querer chegar à conclusão daquela história. Desenvolve paciência, imaginação, é um tempo seu, né? Então, isso é importante. Mas tem que saber ler também nas telas, né? Eu terminei o livro, né, e certo de que as nossas escolas aqui, elas têm que ter provas físicas e tem que ter a prova da leitura digital, né? Tem que ter a prova da interpretação. Esse vídeo aqui não tem que passar, mas a gente tem que exercer a nossa atenção, a nossa curiosidade, a nossa dedicação cerebral para compreender a informação daquele vídeo, compreender a informação de um texto curto. Ela fala muito enquanto que às vezes, né, a gente lê na diagonal, né? E se você já está acostumado a ler, né, talvez seja uma coisa, mas a criança não pode desde cedo ler na diagonal. E quando a leitura exigir um pouco mais de densidade, sim, ela vai ter a disciplina para ler tudo, né? E aí a gente não sabe para onde a sociedade vai, né? Mas a gente tem que estar realmente atento a isso, né? Assim, o quanto vai ser poderoso um diferencial se o seu filho e sua filha souber ler, ter atenção com a leitura, ter uma concentração grande
maior capacidade de imaginação, e isso tudo vai vir do duplo letramento. E eu lembrei daquele filme, o livro de Eli. Muito. Eu não sei se fala Eli ou Eli, enfim. Eu também não sei. Mas Mas para quem não sabe dessa história, né, essa história passa no futuro apocalíptico, em que, né, o Denzel Washington, que é o protagonista, né, ele carrega uma versão da Bíblia, e enfim, é uma das últimas versões da Bíblia. Sim. E o antagonista, né, o vilão da história, é um pouco mais inteligente, um pouco mais velho, então um pouco mais letrado, e procura a Bíblia porque, né, pelo que ele lembrava do passado não apocalíptico, né, aquele livro tinha palavras, ideias que conduziam milhares de pessoas. Então era uma arma, de certa forma, né? E ele estava atrás, procurando livros, procurando uma Bíblia que, assim, aquelas palavras lá conseguiam trazer muitas pessoas para o seu grupo, né? Liderar muitas pessoas, né? E por que eu lembrei desse filme, né? Que é a capacidade de ler de forma de conseguir transformar aquelas letras, aqueles dados em informação, em conhecimento, sempre teve muito poder. Antigamente as pessoas tinham pouca informação a dados, ou acesso à informação. E aí quem tinha informação tinha poder. Sim. Hoje em dia a informação está em tudo quanto é canto. E eu brinco com professores, né, de que é mais fácil um aluno pegar um celular escondido e tirar uma dúvida do que perguntar para você. Nossa, super. Então, a gente vive nessa sociedade, a informação está ali. Mundo real. E então, quem sabe transformar a informação em conhecimento, né, tem poder, isso já na era da informação desde sempre. Agora que a gente está entrando na era da inteligência artificial, a inteligência artificial pode gerar uma preguiça na gente de pensar, que pode gerar uma dependência que a gente não sabe até que ponto a gente vai ficar tão cego ou tão ignorante, vamos usar essa palavra, como as pessoas no filme que ficam reféns de palavras sábias. A gente tem que realmente educar os nossos filhos a conseguir, né, processar informações, transformar em conhecimento, e isso modificar o seu comportamento. E isso é a educação, né, do século XXI, e mesmo com a IA e com as telas, não vai deixar de ser assim. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né, educar filhos que tenham, né, essa capacidade de acessar a informação, transformar em conhecimento e moldar seu comportamento. Perfeito, é isso. Muito bom, gente. Eu realmente fiquei muito feliz com esse tema, porque é algo que me toca, né, pessoalmente, a questão da leitura, né, a questão dos livros digitais, os livros convencionais, físicos, né? É algo que toca muito meu coração. E o que eu entendi, né, se eu posso dizer isso em 2 palavras, é equilíbrio e diálogo, né? Equilíbrio para você orientar e diálogo para você ensinar, né? É importante isso. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo dia de hoje, foi realmente muito bom. Valeu, Vitor. E obrigada a você também que ficou com a gente até aqui. Olha, não se esqueça, nós estamos no YouTube, por isso ativa o sininho para receber todas as notificações. Mas nós também estamos no Spotify e no Deezer. Então, até a próxima semana. Espero vocês. Tchau, tchau. Um grande abraço.